Um casal do interior de São Paulo com um sonho de empreender de forma segura através de franquias, mas que não sabia muito bem como analisar e como investigar uma franquia da forma correta. Conheça agora a história do Moisés e da Thaisa, nossos clientes aqui do Grupo SDN, que contrataram um serviço de assessoria para análise de franquias. Bom dia, sou Moisés de Freitas Oliveira, tenho 35 anos e atualmente trabalho no ramo de vendas online, marketplace. Eu sou Thaisa, tenho 32 anos, sou casada há 14 anos com o Moisés, sou mãe e sou formada em serviço social. Legal. E qual que era o sonho de vocês ao buscarem por uma franquia? O meu interesse em buscar uma franquia é uma segunda fonte de renda, uma nova forma de renda e uma independência financeira, por ser algo mais sólido, não tem estabilidade de um emprego, de um CLT e ser dono da minha própria empresa, ser dono do meu próprio comércio. Próprio negócio. Próprio negócio. Legal. E você, Thaís, qual que era o teu sonho ao buscar a franquia? Eu acho que é mais estabilidade, né? Por conta da minha profissão, eu tenho uma dificuldade de ficar estável, né? Por conta de não ser concursada. E seria mais a questão da estabilidade mesmo, de ter algo que eu tenho, que eu vou saber que eu tenho futuramente. Eu acho que é mais a questão da estabilidade do financeiro mesmo que pega, né? Legal. E como é que surgiu a necessidade de procurar uma assessoria de franquias, pessoal? Bom, a necessidade começou pelo fato de estarmos entrando em um ramo que a gente não tem o mínimo conhecimento. No caso, na intenção de procurar seria um ramo que a gente não tem conhecimento algum, a gente ia perder muito tempo, a gente não sabia com quem falar, não sabia onde buscar as empresas para a nossa franquia, então houve a necessidade de contratar um profissional, alguém que já estava no ramo, que sabe como funciona o ramo aí de franquias. Vocês já tiveram alguma experiência com franquias antes? Nunca, Foi a primeira vez? Foi a primeira vez, buscamos à vontade, buscamos alguma formação inicial sobre algumas empresas e pensamos agora, precisa de um profissional para ajudar a procura, como funciona a franquia. Dá um norte pra gente, né? Dá um rumo que a gente não tinha, né? Isso. Moisés, como que você conheceu a minha assessoria do Grupo SDN? Como que isso te ajudou a buscar a franquia? Bom, eu conheci você pelo YouTube. Eu estava na busca de algumas marcas, procurei e justamente encontrei algumas marcas, assisti uns vídeos sobre tal loja, sobre tal franquia, tal outra e vi o Lucas explicando bem, vi você explicando bem sobre certa franquia e pensei, eu acho mais interessante contratar um profissional para isso, que ele já está no ramo do que eu vou iniciar do zero, não tenho conhecimento algum, não sei como conversar, com quem conversar. Chamei o Lucas pelo WhatsApp, tinha um contato dele e percebi que ele era da mesma cidade. Isso facilitou muito o contato, uma reunião, um contato inicial, para eu explicar para ele o que eu precisava, ele explicar o serviço dele para mim. Então foi muito mais interessante pessoalmente contratar um serviço da empresa. Eu lembro que você veio buscando uma marca em específico. Sim. Aí eu analisei o perfil de vocês, analisei o mercado e falei, talvez essa aqui não... Sim, nós tínhamos interesse em uma, duas franquias. Conversando com o Lucas, nós queremos essa, e o Lucas já abriu um leque para nós. Explicou, você quer qual franquia? Você quer no ramo de alimentício, no ramo de estética? Então, nós queremos no ramo de alimentício. O Lucas já explicou para nós, trouxe um exemplo de 10, 15 franquias para nós, explicando, essa trabalha dessa forma, essa trabalha dessa, e nós filtramos ainda, aí nós filtramos o nosso interesse, cada um escolhemos dentre 3 franquias, aí a empresa foi atrás, o Lucas, você foi atrás da empresa, explicou, essa empresa trabalha dessa forma, o investimento é desse, trouxe tudo já mastigado pra gente, né? Dentro dessas 3 aí, nós demos o início aí para abertura da loja. Por que eu fiz isso, Moisés? Porque geralmente a pessoa busca um negócio, uma franquia, pela paixão, né? Pela ideia de consumidor. Então eu gosto muito daquele produto e eu vou naquela franquia. Mas na verdade a gente tem que olhar o contexto como um todo, né? O seu perfil, as suas habilidades, seu histórico e a sua capacidade financeira. Por isso que eu achei naquele momento que aquela marca não seria o ideal e acabei indicando outra, né? Concordo, até quando nós criamos uma franquia, nós queríamos a franquia A. Falamos com o Lucas, nós queremos essa, batíamos muito na tecla dessa franquia. O Lucas, como trouxe a B e a C, no final das contas ele foi explicando, essa franquia tem isso, tem esse ponto negativo e positivo, explicou de cada um. Justamente nós interessamos na B. E hoje nós estamos na B, ignoramos a franquia A e estamos muito mais felizes na B. Se nós tivéssemos não pego um profissional, a gente teríamos entrado na A e teríamos tido mais um desgosto na loja, assim. Então ajudou muito mais na realização também da loja em si. Buscamos realmente aqui
queríamos. Legal. E para você, Thaisa, como que ajudou a assessoria a escolher a franquia? Percebo que a sua assessoria nos auxiliou na entrada da franquia escolhida por nós, né? Coisa que a gente teria muita dificuldade de chegar até eles, eu acredito. Pode ser que não, mas eu acredito que sim. E auxiliou também muito na questão do ponto, né? Quem deu a luz pra gente do ponto de onde a gente está hoje foi você. Você conversou com Responsável, o né? responsável do local, né? Deu norte pra gente relações a que a gente não tinha expectativa alguma em relação... Barganhei um pouquinho lá. Em relação à questão de isentar a taxa do aluguel, do local onde a gente vai ficar, coisa que a gente não tinha noção nenhuma. Então, assim, você auxiliou nós e abriu caminhos muito importantes para nós. Assim. Que bom, fico feliz. E qual foi o fator determinante para vocês decidirem realmente contratar esse serviço? Para mim o fator determinante foi que eu vi em você, vi no Lucas, é um rapaz de conhecimento. Porque se eu vou contratar uma pessoa, tem que ser alguém de conhecimento. Eu vi que ele sabia do que estava falando, ele abriu as opções de franquia para nós. Eu vi que era o ramo de serviço dele, porque se fosse para contratar uma empresa que não sabia muito, eu ficaria por eu mesmo. Sim. Eu vi que ele sabia do que se tratava, ajudou muito na questão, até na questão de ponto, não só na franquia, na questão de ponto. Porque, Lucas, nós estamos na procura do ponto, você faz essa busca para nós. Ele fez a busca, conversou direto com o responsável. A nossa loja vai ser em um posto comercial. Sim. Bem conhecido aqui na cidade e região. E se fosse para eu buscar, eu não teria com quem começar. Eu, na realidade, ia buscar pelo frentista. Ia chegar no frentista, ia perder todo o meu tempo. É o caminho natural mesmo. Ia perder todo o meu tempo. O Lucas já foi direto na assessoria do posto, no jurídico, nos responsáveis do posto. E nessa questão também teve o custo. O Lucas fez um segundo serviço para nós. E o que nós economizamos nessa parte nós não sabíamos que existia essa isenção de aluguel. O Lucas conseguiu brigar por uma isenção muito mais alta, uma isenção maior do que nós esperávamos. Ou seja, só nessa isenção a gente já tirou o retorno e mais ainda do que do serviço contratado. Se nós tivéssemos não contratado, vamos nós buscar a procura do ponto. Nós teríamos perdido muito tempo buscando, nós não sabíamos da isenção, o cara teria fornecido uma isenção para nós teríamos, nossa, não sabíamos disso, tá ótimo, vamos lá, 2 meses de isenção. O Lucas correu atrás, brigou por muito mais de isenção, ficou no final das contas, nós ganhamos mais dinheiro, a nossa economia foi maior contratando um serviço nessa procura do ponto, do que corríamos atrás. E a mesma história na questão da franquia, a contratação do serviço foi muito mais interessante na economia de tempo, na economia de conhecimento, e no final das contas acaba tendo essa economia. A pessoa pensa, não vou gastar com assessoria, não, vou fazer por eu mesmo, vou dar dinheiro para a galera, não. No final das contas, contratar assessoria economiza muito mais dinheiro, tempo também, porque justamente quem procura uma franquia também precisa de tempo, na questão de correr atrás, então economia na questão de tempo e valor também. Você pensa, não adianta, mas no final economiza o seu tempo sem dúvida alguma, e economiza na questão financeira também, porque ele consegue brigar por alguma parte, algum contrato, alguma cláusula lá sobre... Coisa de bastidor isso, mesmo. Nossa, que a gente não sabe, acaba economizando sim. Legal. Sendo interessante. E pessoal, dentro da assessoria, depois que vocês contrataram, né, como é que foi a experiência? O que mais chamou a atenção nesse período todo da assessoria? Vai lá, Eu Thaisa. acredito que foi a sua atenção, né? A sua proatividade. Você é uma pessoa muito proativa. Você não tá só ali para vender a franquia, para vender a sua assessoria. Você dá respaldo para nós relacionado a tudo. Pelo menos para mim foi dessa forma. Não foi somente a franquia, você me deu respaldo à questão jurídica, burocrática. Então, esse eu acho que é muito seu diferencial. Legal. Sim. Eu concordo, porque justamente você vai contratar um serviço, eu justamente até hoje, vou contratar um serviço de um rapaz. Você faz serviço para mim? A pessoa demora para responder. Mesmo depois do serviço contratado, eu tenho que ficar em cima. E aí, como é que está o projeto? Como é que está o andamento do serviço aí? O cara demora para responder. Na questão do Lucas, eu chamei ele, depois de fechado a assessoria com ele, ele respondia, eu abri o WhatsApp lá, tinha resposta do Lucas, vamos marcar uma reunião. Você que demorava para responder. Eu acabava demorando e acabava sendo a outra parte. A parte demorada. O Lucas já deixava tudo, vamos marcar uma reunião, achei isso aqui, consegui conversar com o pessoal lá da loja, eles falaram que é isso, e o que você quer prosseguir, vamos marcar uma reunião, vamos conversar sobre isso daí, vamos marcar uma reunião online, né, porque
como dependendo da pessoa fora do país, você vai conseguir marcar uma reunião presencial. Lucas, vamos marcar uma reunião via uma reunião online. Eu explico daqui, você explica daí o interesse, vai explicando. Então o Lucas foi muito mais proativo do que alguns tipos de profissional. Legal. Eu lembro que até a gente surgiu a oportunidade de uma franquia em repasse, né? Sim. Você procurou essa franquia, né? De acordo com o que a gente trouxe para você a princípio, né? Você foi além do que a gente esperava, né? Aí o Moisés falou que queria ou uma franquia de repasse ou uma própria franquia. Você achou uma franquia para nós de repasse. Só que não teve muito interesse por nós, né? Mas você foi além do que a gente pediu. Você não ficou só na mesmice, né? Você foi além. É isso que chama muita atenção em nós, assim, a sua questão de proatividade. E sua atenção mesmo com nós, né? O tempo todo tá ali. Eu lembro que você estava até no seu momento de descanso com a família. A gente surgiu uma demanda, você fez uma reunião online comigo. Você não se poupou a falar, não, eu não posso agora. Eu tô aqui, então eu vou te responder. E foi muito bom, assim. A assessoria para nós foi muito boa. A gente recomenda. Tinha uma dúvida, quando o Lucas conversa com ela, se eu coçar a cabeça aqui, mostra ou não? Posso não tem problema, não. Não, pode coçar, mostra, faz o corpo aí. Tá. Se eu coçar a cabeça. Essa parte que eu acho que tem que ter essa parte no vídeo do YouTube, o Diego. Que ótimo. Eu acho que vai ter que colocar. Deixar a tela preta assim, sabe? Tá, agora uma pergunta referente à franquia que vocês compraram. Como que tá a expectativa para inaugurar essa franquia, gente? Expectativa é muito grande, né? Eu tô muito ansiosa por conta de ter algo que eu posso falar que é meu, sem ter preocupação de falar assim, nossa, no outro dia eu não vou ter o que fazer, eu não vou ter onde trabalhar. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar com a população, eu gosto muito de estar com as pessoas ali. Então, assim, eu tô bem ansiosa para abrir, para ter esse contato com pessoas. E é ansiedade mesmo, segurar ela, né? Pra gente não fazer estrago. Legal, daqui a pouco vai ser 2, 3, 4, 5. Com certeza, começa com uma, o interesse justamente é abrir a segunda, terceira e contratar novamente o serviço do Lucas para ser um prazer. interesse também ter outro tipo segmento, né? Outro segmento de franquia, contratar o Lucas justamente para dar prosseguimento nessas outras lojas. No Brasil existem os franqueados multi-unidades, são aqueles que têm mais de uma unidade da mesma marca, e os multifranqueados, que têm várias franquias de várias marcas diferentes. A gente quer ser os dois. Dá para ser os dois, né? Nosso interesse Pra ser os dois. Começando com uma franquia, correr tudo bem, for do nosso interesse, a gente abrir uma segunda loja. Se essa franquia não atender a nossa expectativa, a gente pular para um novo segmento de franquia. Bom, vocês indicariam a assessoria do Grupo STN para quem está pesquisando sobre franquias? Sim, eu indico o serviço dele, por justamente, né, como eu já repeti anteriormente, na questão de tempo, na questão de dar uma pessoa leiga. Creio que quem está começando a primeira franquia não tem conhecimento sobre o ramo de lojas, o ramo de franquia. Então eu recomendo, porque a pessoa pode pensar, eu não vou gastar meu dinheiro está curto, mas no final das contas dá uma celeridade no processo de busca. Direção, né? Dá uma direção, porque você vai iniciar, você não sabe onde começar. Você começa para a franquia, você vai mandar um e-mail para a franquia. Muito franqueado não responde, tem algumas franquias que não respondem. Você não tem um contato, você acaba se frustrando e acaba perdendo a vontade naquele desejo de tanto abrir uma loja. O Lucas não, o Lucas já busca a franquia, sabe com quem conversar, e ele vai direto no ponto, vai direto na veia da loja. É mais do que isso, pessoal. Às vezes até a franqueadora te responde, né? Mas eu sempre falo, o papel aceita tudo, né? Então, se eu quiser colocar lá que a loja fatura 1 milhão por mês, na planilha eu vou colocar, né? Mas o que acontece de verdade, esse que é o mais difícil da gente ter certeza. Né? Sim, porque mandamos mensagem, eu mandei para várias franquias antes de contratar o serviço. Eu vinha a resposta automática, você precisa fazer isso, e eu não sabia como prosseguir, você precisa fazer um vídeo online, precisa assistir uma aula nossa, e eu não sabia o que fazer. E o Lucas, eu não sabia o faturamento, como a gente busca, quer saber o faturamento sobre o rendimento, quanto que vai trazer de retorno. Isso, vai trazer de retorno e justamente também na procura, na questão financeira, né? Quem quer saber qual o faturamento da empresa. O Lucas, quando jogamos a nossa franquia, vamos querer essa. O Lucas já correu atrás, já buscou a COF, né? Para quem é uma COF, né? COF é uma coisa importante sobre a franquia. O Lucas correu tudo atrás para nós, deu tudo mastigado. A COF tá aqui,
correu atrás, então foi um serviço, no final das contas, compensa muito Legal. a busca pela assessoria. Por que surgiu esse serviço, pessoal? Porque eu trabalhei por anos, né, com franqueado, franqueadora, investidor, enfim, e eu via muito problema, né? Poxa, o camarada comprou a franquia, prometeu que era 200 mil de investimento, na hora H virava 400 mil. Isso. Falou que era 100 mil de faturamento, na verdade era 50. Justamente quando você abre a franquia, o Lucas explicou isso para nós. Você explicou para nós que nós entramos lá no site. O custo de uma franquia é X, vamos lá, custa X. Na hora, depois que eles passam documentação, o Lucas explicou, pode ter um valor adicional, e esse X acaba sendo 2X, aí a pessoa acaba frustrando. Não, mas no site está falando que é um valor, depois na hora diz que é outro valor, o Lucas explicou, você quer quanto? Disposto a investir quanto? Fala, de tal valor dentro de tais valores. O Lucas buscou, falou, mas no site fala que é quanto? O Lucas explicou, mas geralmente as franquias têm um adicional. Tem capital de giro, reforma, capital de giro, tem a reforma, porque justamente isso aí. Então o Lucas acabou explicando, porque, vamos lá, eu tenho um valor, vou abrir essa franquia, nossa, essa franquia é meu sonho, vou abrir, não vou contratar serviço nenhum, vou bater a cara por mim mesmo. O tempo você vai perder. E no final das contas você começa a investir, vamos lá, assinei o contrato, tem a taxa de franquia, paguei. No final das contas aquele valor vai virar duas vezes valor, não duas vezes, mas um valor e meio chega a custar, e o cara vai ficar meio, se for um investimento, o único dinheiro que ele tinha de investimento, ele vai passar perto depois, vai parar no meio da loja, desistir, aí tem as multas, né, que tem multa para sair. Tem multa para sair, mas quando o cara vai perder todo o valor investido dele naquilo. Então, se o cara buscar assessoria, o Lucas vai explicar, o valor é tanto, mas no final das contas acaba correndo um adicionalzinho disso, o cara, então essa para mim já não me interessa. Aí o Lucas já corre atrás, vamos buscar essa outra segunda no mesmo ramo que você quer, mas vai encaixar no teu orçamento. Você acaba já sabendo sem previsto nenhum da loja que você quer abrir. Eu já vi acontecer o seguinte, a pessoa tem 100 mil reais, só tem isso, não tem mais nada na vida. Vende casa, vende carro, e a franquia fala que o investimento é 100 mil reais. E a pessoa entra com aquilo na fé, né? Aí começa a reforma, é igual casa, né? Você vai construir casa. O cara começa com 100 mil, no final das contas 100 mil vira tranquilo 120, 130, o cara não tem condições de arcar com o resto, muita gente desiste. Não, vou desistir. Aí você desiste dos 100 mil, tem a multa, você não vai inaugurar a loja, você não vai vender e tem que pagar multa para sair. Você vai passar nervoso com a realização do teu sonho, vai desistir daquilo, vai ficar frustrado e por aí vai. Você vai perder tudo aquilo. Se você contratar o serviço, você não vai ter esse susto, não vai correr esse risco, porque vai estar tudo especificado, ele vai ler os documentos, ler a COF, ler tudo sobre a loja e vai explicar, tá falando que é 100 mil, mas você vai ter que uma vírgulazinha, vai ter um adicionalzinho de 20%, chegar no 120, 130, você vai ter condições de suprir essa diferença, essa demanda, esse adicional. Aí, se a pessoa falar, não tem, o Lucas, então vamos buscar uma segunda alternativa, uma segunda loja. É que toda franquia, Moisés, tem os custos ocultos, né, que eu sempre falo. Todas têm, não é só uma. Se a franquia falar, 100 mil o custo, não é 100 mil, você não vai gastar 100 mil de jeito nenhum, vai ser sempre adicional. Sempre é para mais, nunca é para menos. Porque você vai ter custo com capital de giro, se fosse pela lógica, né, teria que considerar no investimento total no próprio anúncio. Mas não é essa a realidade, né? Geralmente eles consideram só custo de taxa de franquia, equipamentos e nada mais disso. Mas tem capital de giro, tem deslocamento para você fazer o treinamento na sede, não é o caso de vocês, mas quem está lá no Pará tem que ir aqui no interior de São Paulo, assim por diante. Tem rebates, tem uma série de outros fatores ali que não é claro, né, no primeiro momento. Uma pessoa vai abrir uma loja, também você falou, lá do interior de Amazonas, um ponto do sul do país, a pessoa tem que se locomover, isso não está incluso, o cara vai ter que pagar a estadia. Pagar balsa lá para carregar os produtos. O cara vem de avião, custo de avião, o cara vem de transporte, vem por carro, o tempo que ele vai perder. Então o Lucas já explica tudo isso aí, vai ter que fazer o treinamento, vai ter que proporcionar um tempo, uma semana, um mês de treinamento para casa, tem como vir, tem como você arcar com esse custo. Uma pessoa que está com dinheiro em cima, ele vai pegar e falar, já vai fugir para mim, vai ficar complicado. Acaba explicando tudo isso aí. É um serviço que eu não gosto de contratar. Eu sou aquele rapaz, aquela pessoa eu faço por mim mesmo. Não gosto de contratar um serviço por terceiro, eu faço por mim, eu faço tudo. Vou gastar dinheiro com isso para quê? Só que nessa ocasião foi um dinheiro bem gasto. Eu gastaria novamente, com certeza, se eu contratar uma nova franquia, com certeza eu vou contratar o serviço da empresa do Lucas para me ajudar sobre isso daí.
E para quem está em busca de uma franquia e está pensando ali em contratar uma assessoria, qual o recado de vocês? Olhando para a câmera ali, ó. Contrate, sem medo, principalmente do Lucas. Vocês vão se arrepender por conta da proatividade dele e da atenção que ele tem conosco. Sim, eu recomendo o serviço dele justamente na questão de tudo já explicado aqui no vídeo anterior, sobre questão de tempo, ele vai poupar o seu tempo, ele vai te economizar na questão de algum imprevisto sobre a loja, questão financeira, ele é atencioso. Se você falar, eu quero uma franquia no ramo de automobilismo, de autopeças, ele vai buscar tudo para você. Eu quero uma franquia no ramo de saúde, ele vai buscar 10 opções baseadas no teu orçamento, e aí você faz a seleção, ele vai dar o potencial para você, vai especificar. Mas eu recomendo sim. Pensar, vou ter um custo maior na loja. No final das contas, esse custo, eu garanto que esse custo vai ser barato perto dos imprevistos que você pode ter não contratando um serviço fazendo por você mesmo. Contratar o serviço do Lucas, da empresa Lucas, eu recomendo bastante, sim. Adiantou muito o nosso tempo, adiantou muito o custo. Como eu especifiquei anteriormente, eu recomendo bastante, sim. Recomendo e contrato novamente o serviço dele, havendo necessidade. Top. Obrigado, gente. Então, e se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Se você quer saber mais sobre a nossa assessoria, eu vou deixar o link aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.